Olá, pessoal do Primeirão. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer a revisão para nossa última AV2 de filosofia do ano. Vamos lá. Então, o assunto da prova de filosofia de vocês é a parte da filosofia que estuda o conhecimento. Então, a parte da filosofia que estuda o conhecimento chama epistemologia. Eu sei que é um nome difícil, mas episteme é conhecimento, logia é estudo. Então, do mesmo jeito que a medicina se divide em várias áreas, por exemplo, você vai não precisar de cuidados para o ouvido, você vai no otorrino, você vai precisar de cuidados do pulmão, você vai no pneumologista, você vai precisar de cuidados com a pele, você vai no dermatologista. A filosofia também tem áreas de estudo, áreas de conhecimento. Quando você quer estudar sobre o ser, sobre o existir, sobre quem sou eu, onde estou, para onde vou, chama ontologia, a sua origem, ontologia, tá? Quando você quer estudar sobre os relacionamentos humanos, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, você estuda a ética, tá? Se você quer estudar sobre as leis, sobre a estruturação da sociedade, você estuda sobre política. Se você quer estudar o conhecimento, qual é o melhor jeito de conhecer as coisas? É pensando sobre as coisas? É experimentando as coisas? É uma mistura dessas duas? Você estuda a epistemologia, certo? E aí a gente tem uma grande divergência na filosofia quanto à epistemologia. Lembra que quando a gente tem divergência em filosofia, a gente diz que existe uma tese e uma antítese igual herói e anti-herói, tá? A gente tem uma tese e uma antítese e existem muitas sínteses possíveis. Se mistura a cor branca e a cor preta, não dá a cor cinza. Mistura a tese e a antítese dá a cor síntese. Mas tem muitos tons de cinza possíveis aí, quando a gente junta conhecimentos diferentes, opostos, paradoxais, antagônicos e negocia entre eles. Na epistemologia não é diferente. Existe uma corrente que vem desde Platão, que diz, olha, o melhor jeito de conhecer as coisas é pensando. É o mundo das ideias. Não use a visão, não use a audição, não use o paladar, não use o olfato, não use o tato, porque isso pode corromper. Se você coloca um lápis dentro de um copo d'água, dá a impressão de que o lápis quebrou pela refração. Então a sua visão te engana. Mas se você usar a razão, você vai entender como os raios luminosos funcionam em meios diferentes, o meio do ar e o meio da água. E aí você explica por que parece que o lápis está quebrado. Mas se você for só pela visão, você vai ser enganado. Isso é o que os racionalistas, idealistas, os seguidores da linha que começou mais com Platão afirmam, que os sentimentos enganam. E aí, para a Idade Moderna, o grande pensador que segue essa linha é o Descartes. Se escreve Descartes, né? René Descartes, mas se fala René Descartes. Ele diz para você descartar as emoções, para você descartar a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, porque isso seria uma espécie de gênio maléfico que te ilude a entender a realidade. Ele dizia até que se você tiver que provar agora que você está acordado e não dormindo, não tem como, né? Porque quem diz que você não pode sonhar que está sonhando? Então a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente pensa. E se a gente pensa, a gente existe. Aliás, a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente existe. Porque o pensamento não pode vir de alguém que não exista. Ele tem até uma frase que em latim é cogito ergo sum, penso logo existo. Alguns de vocês, aí principalmente nas provas de exatos, é uma frase adaptada, né? Penso, logo desisto, porque está muito difícil, né? Mas a frase do Descartes é: penso, logo existo. E ele defende que para chegar ao conhecimento deveria haver uma razão pura,
separar o corpo de mente, né? Até a gente fala o plano cartesiano X e Y. Então, ó, Y a mente, o lado do espírito, X o lado terreno, o lado do corpo. A gente diz que esse dualismo cartesiano corpo e mente são coisas separadas, tá? Então, valorize a mente. Isso eu não estou falando nem que está certo nem que está errado, muito pelo contrário. Estou falando só que é o pensamento do Descartes, tá? Muito bem. E ele diz que se você não consegue provar nem que você está acordado, ele chama isso de dúvida onírica, a dúvida dos sonhos. A gente até cantou a música do sábio chinês, lembra? Posso cantar rapidinho aqui, já que eu sou muito afinado? Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho. Até que um dia, quando acordou, pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Efeitos especiais aqui no nosso vídeo. Muito bem. Então vamos lá. Continuando mais um pouquinho. Então esse lado da epistemologia, Paracino, ele diz que a gente deve se basear na razão. Mas tem um lado da filosofia que foi defendido por Aristóteles, né? Um aluno do Platão fala, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero usar os sentidos, porque que adianta a teoria sem aplicação? É um conhecimento estéril, um conhecimento que fica isolado da realidade. Então precisamos acumular experiências, empilhar experiências no ambiente em que eu interajo. Eu quero usar a visão, eu quero usar a audição, eu quero usar o olfato, eu quero usar o paladar, o tato, para experimentar, empilhar experiências nesse ambiente que eu vivo. Não é à toa que esta outra vertente pode ser chamada de experimentalismo, empirismo, ambientalismo. E aí, além do Aristóteles, na Idade Moderna, o grande defensor vai ser o Francis Bacon. Não vai traduzir Francis Bacon, tá? Vai ficar algo como Chico Torresmo. Não tem graça, né? Mas enfim, o Bacon, até o nome dele, já salivei. Lembra sabor, lembra paladar, lembra experiência sensorial, o mundo sensível, o mundo que dá para sentir, né? E não o mundo ideal, o mundo das ideias, que é perfeito, mas está só nas ideias. Então o empirismo, ele vai falar, experimente, teste, comprove para ter conhecimento. A história da ciência, do conhecimento, ela é uma tentativa de equilíbrio entre essa tese e antítese. Você vai ter várias correntes filosóficas, várias correntes científicas que vão tender mais para o lado do racionalismo ou mais para o lado do empirismo, e isso vai tendo negociações, sínteses possíveis, tá bom? Outro assunto aí que você deve saber para a prova é a crítica ao cartesianismo, né? A crítica é essa dualidade, deixa eu só aumentar a charge aqui, em separar razão e emoção, em a razão ser o plano vertical, a emoção ser o plano horizontal e valorizar o plano racional, né? O plano cartesiano, que é dualista, que separa corpo de mente, que separa razão de emoção, que fala que o pensamento deve ser puro, mas desvincula da realidade, não prepara o ser humano para enfrentá-la. Então nós temos aqui uma espécie de piratão, né? Que poderia ser o Locke, que é um dos caras que dá uma de Locke, fala, tem que experimentar, não adianta ficar só na razão. Que poderia ser do bacon, que você experimenta o sabor do bacon. E aí o Descartes falou, se eu penso,
eu logo existo. O pensamento é suficiente. A minha res cogitans, né, minha mente, é tudo que eu posso garantir que existe. O meu pensamento é tudo que existe. Toda a resistência, todo ambiente, todas as coisas, pode ser mera ilusão da minha mente, tá? Tudo o que meus sentimentos me mostram podem ser apenas ilusões criadas por um gênio maligno para me atormentar. Por exemplo, qual o seu argumento contra isso? Aí o piratão pega um canhão, taca bala na cara do Descartes e fala assim, ó: negue a res canhones, negue a coisa canhona, negue a bala de canhão. Então aí, tá? Falou, por mais que você ache que existe um mundo ideal, o mundo da prática se impõe. Isso é o que os empiristas, os experimentalistas, os ambientalistas dizem. Ó, por mais que você tenha um mundo ideal, na prática você vai ter conta para pagar e os boletos vão chegar no final do mês. Por mais que você tenha teorias extensas sobre a beleza do beijo, a graça é que tem é beijar, né? Enfim, lógico que estou dando exemplos muito toscos, mas é para você sentir. E o método científico, principalmente desenvolvido pelo Galileu Galilei, também na Idade Moderna, ó, tô dando uma dica aqui, esse observa, acho que tá errado aqui, vou apagar. Existe uma chance de ter este exercício da prova aí para você completar sobre o método científico, que é uma tentativa de juntar aí a razão e a experimentação para chegar à verdade. O método científico do Galileu Galilei é um bom exemplo dessa negociação entre o lado empírico e o lado racional, chegando num método de conhecimento da realidade. Então, ó o olhinho. O olhinho significa que, em primeiro lugar, é observar a realidade. Lógico que você pode observar baseado em conceitos. Você pode usar instrumentos para observar melhor, um microscópio, um telescópio, uma luneta, né? Um estetoscópio para ouvir melhor. Aí, depois que você observou a realidade, você vai ver qual é o problema que você tem para resolver. Então, você escutou o coração do paciente, escutou, mas, enfim. Usou o estetoscópio e ouviu o coração lá. Tutum, tutum, né? E aí vai, você fala, parece que esse coração não está batendo no ritmo esperado. A sístole está maior do que a diástole está num tempo mais demorado do que a sístole. Tô chutando pra caramba que eu nem sei o que é isso. Mas eu acho que sístole é quando o coração contrai, diástole é quando o coração expande, né? Relaxa. Muito bem. Uma vez que você identificou que tem uma arritmia que está fora do ritmo, você faz um levantamento de hipótese. Por que esse coração está fora do ritmo? A pressão está alta? Ele está passando por um período de nervosismo? Ele se assustou? Você tem um levantamento de hipótese. Se eu acho que é porque está com pouco sódio, vamos dar um remédio com um pouquinho mais de sódio? Vamos dar um remédio com um pouquinho mais de potássio? Pode ser falta de potássio. Sei lá, né? E aí você vai experimentar, olha, a gente deu 50 miligramas de losartana potássica, a pressão baixou, o coração foi para o ritmo normal, tudo indica que era isso. Falou, a gente deu remédio, não adiantou nada. Vamos ver quais são as causas psicológicas, esse cara tá passando por muito estresse. Putz, todo dia ele dirige na Marginal Tietê parada. Talvez ele não está sabendo administrar o estresse. Vamos tentar alguns dias de férias para ele. Falou, nossa, com esses dias de férias o coração voltou ao normal. Você levanta as hipóteses e aí você faz a experimentação. Você analisa os resultados. Olha, a losartana potássica não funcionou, mas os dias de férias funcionaram. E aí você chega à conclusão. Então vamos lá, observação, problematização, levantamento de hipóteses, experimentação, análise dos resultados e conclusão. Mesmo que você não queira ser um cientista com carreira acadêmica, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, vale a pena você conhecer o método científico para não ficar caindo em fake news e para aplicar no seu dia a dia. Então tá aqui completinho, como eu vou querer que você saiba para a prova: observação, problematização,
levantamento de hipóteses, análise de resultados, conclusão. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos aí do Locke, ó. Por exemplo, o Locke é mais um dos caras que, como Bacon, valoriza a experiência com os objetos reais, meu. Não fica só no mundo das ideias, não, que você vai viajar. Experimenta o mundo real. Então, ó, vamos ler aqui, ó. Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, sentidos, coisas, é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. Olha lá o que o Locke está falando. Não tem como você ter uma ideia do nada. Você só tem a ideia porque você viu, porque você ouviu, porque você cheirou, porque você sentiu o gosto, porque você tocou. Então esse negócio, a ideia é inata. Ele falou, não é, meu. Você só tem a ideia porque você experimentou. O entendimento não tem o poder de inventar ou formar uma única ideia simples na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar. Fala assim, meu, o melhor gosto que existe é o gosto de pizza marguerita com molho de tomate, mussarela derretida, manjericão. E você nunca experimentou. Falou, não, mas tenta imaginar qual é esse gosto. Falou, não tem como, ele falou, tá? O Locke tá dando uma de Locke. Falei, meu, você tem que experimentar. Dá uma de Locke e experimenta, porque senão você não vai saber, tá? Muito bem. Ou tentasse formar a ideia de um aroma que nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem ideias das cores e um surdo noções reais dos diversos sons. Eu falo assim, meu, é como perguntar para um cego o que é amarelo, o que é verde, o que é azul. Ele não viu. Como que ele vai poder te dizer? Só pelo mundo das ideias? Ou perguntar para alguém que seja surdo, falou, o que é um som o que é um som agudo, o que é um som grave? Ele não vai ter ideia. Então, ó, o Locke, com esse texto, ensaio acerca do entendimento humano, ele defende, meu, o ser humano só consegue entender aquilo que valoriza a experiência com objetos reais. Não me venha com o mundo das ideias, porque o mundo das ideias só existe porque você experimentou. Isso é o que o Locke fala. O Locke, então, defensor do empirismo, ambientalismo, ele diz isso, né? É por isso que você vai entender que outro nome para empirismo pode ser experimentalismo, de experimentar, ou ambientalismo, toque nas coisas que estão no seu ambiente, ouça as coisas que estão no seu ambiente, veja as coisas que estão no seu ambiente, sinta o cheiro e o gosto das coisas que estão no seu ambiente. Nessa concepção de aprendizagem, o homem é considerado desde o seu nascimento sendo uma tábula rasa, uma folha em branco. A aprendizagem decorre de estímulos do mundo externo. É uma descoberta, ou seja, tirar o que estava coberto, descobrir e falar assim, nossa, olha o que tem aqui debaixo, né? Descobrir vem daí, por ser uma novidade para o sujeito. No entanto, este conhecimento já se encontrava presente na realidade exterior. Não é que já se encontrava no mundo das ideias para os empiristas. Para os racionalistas, sim. Para o cara lá, para o Platão, para o Descartes, falou, olha, você só reconheceu algo que já existia no mundo das ideias. Para os empiristas, o Bacon, o Locke, fala assim, não. Só foi para o mundo das ideias porque você conheceu na realidade externa. Dá para ver aí? Muito bem. Vamos mais dois textinhos aqui. Locke afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição precisa da experiência, ele é derivado da experiência. É o que a gente já estava falando, mas vamos reforçar mais um textinho aqui. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. De novo, ensaio acerca do entendimento humano, falou assim, meu, você só entende aquilo que você experimenta. Isso é o que o Locke fala, isso é o que o Bacon fala. Professor, parece que você está defendendo muito os caras do empirismo. Vamos ver um pouco o que fala um racionalista, o Descartes? Então, o Descartes, o Platão, falam assim, olha, é o caráter radical do que se procura, radical no sentido de ir na raiz radical,
que exija a radicalização do próprio processo de busca. Olha, não se contente com as folhinhas, não se contente com os frutos, vai na raiz. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, a dúvida metódica, a dúvida como método, tá? Qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. É o pensamento que gerou o conhecimento. E não será, seguramente, nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Ou seja, se você não deixar de se iludir pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pelo tato, você vai ter um conhecimento verdadeiro. Tá? Só para ficar mais claro, lembra aquela piadinha que eu fazia? Que você fala branco, 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 e eu te pergunto, o que a vaca toma? E você fala, leite! E tá errado, porque uma vaca adulta não toma leite, uma vaca adulta toma água. É o que o Descartes está falando um pouco nesse texto. Ele falou assim, se você deixar de se iludir pela audição que você está ouvindo branco, 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 pela visão que está imaginando a cor branca, você vai ter um raciocínio errado, você vai achar que a vaca toma leite. Se eu falo uva, 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 e você imagina o sabor da uva, a consistência da uva, imagina pela visão a uva, e eu continuo falando uva, 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 e a audição vai ouvindo uva, 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 e aí eu te pergunto, como chama a mulher que não se casou? E aí se você pensou viúva, você errou, porque a mulher que não se casou chama solteira. Viúva é a mulher que o marido morreu. Mas segundo Descartes, segundo os racionalistas, você caiu neste erro de pensamento, neste erro epistemológico, neste erro para chegar ao conhecimento, porque você se iludiu pela audição do uva, uva, viúva, uva, viúva, né? E você estava tão distraído com a visão da uva, com o sentido, o sabor, a consistência da uva, que você não teve o raciocínio profundo. Você foi enganado, segundo Descartes, pelo gênio maligno, que não faz você nem saber que está acordado agora. Então baseie-se no seu pensamento, na sua razão pura, para chegar ao conhecimento verdadeiro. Professor, eu fiquei em dúvida agora se é melhor ser empirista ou racionalista. O melhor é experimentar a existência com um pensamento crítico e verdadeiro. É fazer a síntese dessas duas correntes. Quanto você vai usar de racionalismo, quanto você vai usar de empirismo, aí que é a arte, né? Gente, espero que tenha servido para a prova, mas espero que tenha servido principalmente para a vida de vocês. Porque a filosofia serve para dar mais sabor e saber para a vida. Até a próxima, pessoal!